Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Agora é 6 e pouco da manhã, a gente só escuta os barulhos dos passarinhos cantando. Praticamente, irmãos, quase todos os dias eu tenho um hábito dado por Deus de levantar às 4 horas da manhã para poder estar orando. E quase todas as manhãs eu olho para a janela e eu vejo o sol nascer, com os meus joelhos dobrados, orando e falando com o Senhor. Para mim isso é um privilégio muito grande, porque alguns anos atrás, quantas vezes eu virava noite, debaixo de chuva, às vezes frio, mas não media esforços e se entregava em corpo e alma às baladas e às festas. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu inverti os valores. Eu coloquei no meu coração, se eu me doava, às vezes 3, 4 noites em festas, agora eu vou me doar para poder viver inteiramente na presença do Senhor. Fui alcançado pelo amor do Senhor Jesus Cristo e eu entendi o tanto que isso é importante, irmãos. Muitos que eu conheci o decorrer da caminhada deixou a sua vida de oração de lado, entrou na zona de conforto, de incomodismo. Só que eu aprendi que a gente tem que ser constante naquilo que o Senhor nos entregou. E de uns meses para cá, como eu já tenho compartilhado com os irmãos, constantemente o Senhor ele tem me levantado às 4 da manhã para poder estar clamando, para poder estar orando. E às vezes a gente está em propósito meia-noite, deita 1 hora da manhã, 1h30, mas quando dá 4 horas da manhã, lá está a gente. Nós temos um grupo de oração aqui da igreja, lá está a gente, alguns irmãos que também me acompanham da nossa igreja, para poder estar orando também, e tem adotado esse hábito também de estar orando. E eu louvo a Deus, porque o que o Senhor faz nas nossas vidas influencia também outras vidas para a glória de Deus, não para a glória do homem, porque o que Deus faz nas nossas vidas é para poder ser compartilhado, para que venha incentivar outros também a estar buscando ao Senhor. Não aceite, meus irmãos, viver uma vida de incomodismo, principalmente alguém que talvez esteja ouvindo esse vídeo e que talvez um dia foi das baladas, foi das festas. Aí você lembra quantas vezes você passava noites e noites em baladas, em festa. Aí quando entrega a vida para Jesus, por muitas das vezes não quer tirar 2 horas de oração porque acha muito, não quer tirar 1 hora de oração porque acha muito. E às vezes quando vê alguém tirando 2, 3 horas de oração, acha que isso é fanatismo, acha que isso é fanatismo religioso, e não é. É alguém que entendeu que na mesma proporção que doava o corpo para Satanás nas baladas, nas festas, entendeu que agora o corpo dele, Romanos capítulo 12, apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje o meu corpo é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes eu sacrificava a minha carne em baladas e em festas. Hoje eu sacrifico a minha carne na oração, no jejum, em uma vida constante com o Senhor. Eu estava ali dentro de casa, orando, vendo o dia amanhecer, e eu vim aqui fora gravar este vídeo. Está frio, está, mas quantas vezes eu saí de dentro de boate 5, 6 horas da manhã, no frio como esse, e não estava nem aí, e nem se importava para nada. E hoje eu busco ao Senhor, dedico a minha vida não para a minha glória, mas para a glória daquele que me chamou, que me escolheu para poder servir. Então hoje eu entrego a minha vida em devoção a Ele, porque eu entendi que se outrora eu era devoto às coisas carnais, hoje eu sou devoto ao Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, outrora eu era escravo de Satanás, hoje eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo, mas sou livre. Hoje eu sou livre de verdade, mas eu me coloquei em servidão, em servir ao Senhor, em estar em Tua presença constantemente. E passo para todos vocês que nos acompanham, esteja cada dia mais se esforçando
em servir ao Senhor. Não busque ao seu próprio entendimento, não busque a seu próprio direcionamento. A Bíblia diz que há caminho que parece bom aos olhos do homem, mas o fim é um buraco, é a destruição. Então procure buscar não o seu próprio caminho, não a sua própria direção, mas sempre pedir a Deus que venha te guiar, que venha te conduzir nos caminhos dele, que venha te iluminar toda a sua trajetória, que você venha ser guiado, venha ser conduzido e sempre tenha momento com o Senhor. A gente às vezes temos momento com o parente, temos momento com a família, temos momentos com colegas, temos momento para a gente mesmo. E cadê o seu momento a sós com Deus? Seu momento de estar ali reservado, 1 hora, 2 horas, meia hora, não importa. Você precisa ter o seu momento, o seu cantinho a sós com o Senhor, para que você possa ser alimentado dia após dia, que a chama do teu coração, que a presença de Deus não venha se apagar na sua vida e você venha se esfriar ao ponto que acontece na vida de muitos que outrora é uma bênção na presença de Deus e hoje não querem mais nem saber das coisas de Deus. Hoje fala mal, hoje critica, hoje persegue, hoje quando tem a primeira oportunidade de falar mal, de julgar, de condenar, lá está, julgando, condenando aqueles que servem ao Senhor. Mas outrora é uma bênção, porque tinha a visão aberta. Irmãos, se nós não vigiarmos, Adão e Eva foram enganados dentro do jardim do Éden. Quem dirá nós, nessa Babilônia que a gente vive hoje, se não tomar cuidado, se não vigiarmos, a gente perde tudo que o Senhor nos entregou. Por isso que a gente precisamos preservar o que é bem mais precioso em nossas vidas, que é a nossa salvação e a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Quantos que perdeu esse prazer da salvação? Como diz o salmista Davi em Salmo 51, verso 12, ele vai dizer: torna-me, Senhor, a dar alegria da tua salvação. Quantos que perdeu esta alegria da salvação? Quantos que perdeu essa intimidade com o Senhor? Que muitos que perderam essa presença possam voltar a ter ela novamente, buscar. Muitos que antes estavam no primeiro amor, orando, jejuando, buscando, temendo, temia a Deus, irmão. Tinha medo de fazer coisa errada, tinha temor de fazer coisa errada. E hoje perdeu o temor, já não liga para mais nada. Que volte esse temor no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E nunca perda a essência da oração, de uma busca constante na presença do eterno Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortifique, que Deus te levante, que Deus te dê forças para você poder viver o propósito de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.